Olá, esta é mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. Sou Gilberto Musto, consultor político, escritor e palestrante. Tenho muito prazer em receber você aqui no meu canal do YouTube e vou oferecer para você hoje uma aula super bacana acerca do mito de não perder o voto. Aquele candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas atrai mais pessoas para votar nele, e aí então ele obviamente ganhará a eleição com uma certa certeza, ou pelo menos isso não passa de um mito. Vamos estudar exatamente como funciona a conversão do voto a partir de agora, em 15 segundos. Tempo suficiente para você se inscrever no canal. Por favor, clique aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber a próxima videoaula no exato momento em que eu postá-la, e a partir de agora vamos então desvendar o mito de não perder o voto. Inscreva-se e vamos nessa! Mapa do Voto Academy, com Gilberto Musto. Olha, estou muito satisfeito, muito obrigado por você ter se inscrito em meu canal, clicado no sininho. Assim, de hoje em diante, você vai receber todos os conteúdos que forem postados aqui no YouTube. Bem, assim, você também já tem o meu e-book de estratégias políticas para as redes sociais e o e-book de planejamento estratégico de campanha? Se ainda não tem, passe um WhatsApp para mim agora aqui, 17 997 84 1461. É grátis, os dois e-books. Passe um WhatsApp agora, 17 997 84 1461, e você já vai receber um link para baixar os e-books gratuitamente. Ocorre que isso é um mito há muito tempo sendo desvendado. Olha, o eleitor ele não gosta de perder o voto. Então, quem está em primeiro lugar nas pesquisas atrai muito mais as pessoas que ainda não se decidiram. Bem, eu concordo em partes, mas tem muita coisa que a gente tem que verificar. Eu promovi aqui um estudo bastante importante para você saber, tá? E é importante você começar a pensar na estratégia, porque em determinado momento da campanha começam a aparecer muitas pesquisas, né? Folhetos, papeizinhos, sites, blogs e tudo mais, mesmo com a necessidade de registro em pesquisa, algumas delas apócrifas, né? E no TRE ali não tem registro, não tem número, não tem nada, mas não interessa. Nosso grupo vira efervescente como um sorrisal na água. Quando você diz, olha, saiu uma pesquisa e tá assim. O que ocorre na realidade é que os boatos, olha, o fulano tá em primeiro, tal, isso daí cria um buraco no grupo que você não tem ideia. Todo mundo perde o raciocínio, todo mundo começa a ficar desesperado, porque perder ninguém quer, né? Mas o que acontece na cabeça do eleitor quando exatamente é apontado um candidato em primeiro lugar? Existe aquele efeito manada, ou a janela de Overton, como nós já estudamos, atraindo todo mundo para o primeiro lugar? Bem, eu fiz aqui, antes de mostrar um estudo exemplificando, eu quero lembrar a você que no dia 28/9, o Datafolha, 5 dias antes da eleição, apontava Bolsonaro perdendo para todos, né, no segundo turno. Então, essa daí é a manchete do Datafolha, 5 dias antes da eleição. Um outro momento, no estado de Roraima, onde nós estávamos trabalhando, né, o Ibope de sábado, dia 3/10,
8h30 apontava Anchieta como vencedor no primeiro turno. E nas urnas deu Antônio Denário quando nós ganhamos já no primeiro turno, depois ganhamos no segundo turno e assim ele se tornou governador de Roraima. E o que ocorre é que na realidade você vê que a diferença era brutal e o resultado foi exatamente invertido. Muito bem. Se isso daí valesse de alguma coisa, então o mito de votar no primeiro candidato para não perder o voto, o eleitor não gosta de perder o voto. Isto seria derrubado. Mas eu vou dar 3 exemplos e ensinar você a analisar estes momentos complicados da campanha, momentos cruciais, faltando 5 dias, 2 dias, no sábado à noite, você receber uma notícia dessa. Como se comporta o eleitor. Então, veja, eu fiz este exemplo, construí aqui uma ideia de um cenário ao finalizar uma pesquisa, faltando 2 dias para a eleição, por exemplo. Candidato A, 34%. Candidato B, 27%. Candidato C, 17%. Candidato D, 5%. Não sabem, 7%. E brancos, nulos, abstenções ou nenhum, aquelas coisas todas, 10%. Muito bem. Então, se a pesquisa estiver correta, sendo feito direitinho, tá? Eu vou dar o primeiro exemplo para você verificar se o mito de não perder o voto é válido. Vamos, no primeiro exemplo, dizer o seguinte. Caso o efeito não perder o voto fosse aplicado neste exemplo, os candidatos B, C e D, eles seriam automaticamente esvaziados, porque todo mundo diz assim, não vou perder o meu voto. Então, se o candidato A está em primeiro lugar, os votos do candidato B, C e D vão acabar por migrar para o candidato A, porque ninguém quer perder o voto. Bom, nesse caso, o A poderia se tornar vencedor com mais de 50% dos votos. Se nós esvaziássemos o B, o C e o D, e uma grande parte desses votos fossem ao A, o candidato A teria mais de 50%. Então, a pesquisa está errada. Muito bem. No segundo caso, se caso apenas o não sabe se somaria, tá, ao candidato, então, vamos lá, nós temos aí 7% de não sabe, fossem todos para o candidato B, por exemplo, por um outro motivo, ou ambos chegariam aí a 34%. Tá? 34 um já tem, 27 o outro com 7 de não sabe, 34. O que poderia dar a vitória a qualquer um, tanto o A como o B. Neste caso, a pesquisa estava correta, mas o mito de votar no primeiro candidato não funcionou. Mais um exemplo. É muito legal essas comparações aqui. Vamos lá. Vamos aplicar então agora o voto útil. Olha, o voto útil se daria da seguinte forma. Os eleitores do candidato C e do candidato D descarregariam no candidato B na tentativa de fazer o candidato A perder as eleições. Então, vamos lá. Os eleitores do C e do D votariam no candidato B para fazer o A perder a eleição. Nesse caso, o candidato B ganharia mais ou menos com uns 45%. Aí estavam erradas
as pesquisas e estavam errados os que diziam que vota-se no candidato que está em primeiro lugar na pesquisa. Bem, eu poderia dar aqui centenas de exemplos para você. A verdade é que nós sabemos, e eu até concordo, que realmente tem uma galera, né, alguns ali, que vão acabar por votar no primeiro que está, mas isso acontece porque os candidatos não tiveram capacidade o suficiente para imediatamente, durante todo o período dos 45 dias, converter os votos para si. Então, o que ocorre neste momento? Você tem uma observação fácil de que você tem que chegar pesado, construir o máximo, angariar o máximo de votos durante os 45 dias para que o não sabe, cada vez se tornando menos, porque as pessoas vão se decidindo. O não sabe é quem ainda não se decidiu. Ele não é branco, ele não é nulo e ele não é abstenção. Ele ainda não sabe em quem ele vai votar. Então, nesse momento, o não sabe que vai migrar para os candidatos, uma parte pequena dele, sim, terá a condição de, se por falta de qualquer atributo não convincente durante todo o período da campanha ocorreu até o momento da decisão, possivelmente ele vote no candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Porém, eu estou falando de algo muito, muito, muito pequeno, uma porcentagem pequena, porque ele é uma porcentagem do não sabe. Vocês lembram aquele vídeo da Dilma que circula no Brasil inteiro, né? É 30% dos 30%. Então, é mais ou menos isso, né? É 30% dos 7%. E nosso exemplo aqui é 7%. Então, é uma quantia ínfima, mas a disseminação dessa mensagem, né, a força com que isso chega até a população, pessoas já começam a fazer pesquisa e divulgar agora. O fulano está em primeiro, mas ninguém, está todo mundo preocupado com o coronavírus, ninguém quer saber quem está em primeiro em pesquisa. E as pessoas já vão achando, você viu, o fulano está em primeiro ali e tal. E depois chega no dia da eleição, o resultado é outro, completamente diferente. Então é importante você saber que é um grande mito imaginar que os eleitores vão votar em quem está em primeiro lugar na pesquisa. Porque a decisão do voto, imediatamente, ela é racional. Você vota porque, neste momento, você decide o voto agora. Nós estamos em maio de 2020. Você decide o voto agora porque você conhece a pessoa, você tem uma empatia, uma simpatia por ela, porque é seu amigo, porque é conhecido, porque tem um histórico na cidade, tá? Porque ele trabalha há muitos anos numa mesma empresa e todo mundo o conhece por aquelas atividades, porque ele é um grande gerador de emprego na cidade, porque ele tem uma família, porque ele participa de clubes de serviço, enfim. Tudo o que ele faz hoje, ou fez, que você já sabe, é uma decisão de voto racional. Ponto. Daqui para frente, então vamos supor que na pesquisa espontânea você saia com 12% de espontânea. E na estimulada você tem 27%. Vamos pegar o exemplo do candidato B. Você tem 27%. Então perceba que o que acontece na realidade é que você imediatamente tem uma tendência de chegar nos 27% quando o seu nome é estimulado. Então você tinha a espontânea, que são os votos racionais. Mesmo assim, o entrevistador te mostra um cartão, você vê, olha um nome, e aí você fala, sim, é este, candidato B.
Aí você alcança os 27%. Então, essa diferença da espontânea para a estimulada já são votos muito altamente propensos a votarem em você. Porém, eles também são envoltos por uma série de atributos da campanha eleitoral. Bandeiras, jingle, programa de rádio, programa de televisão, seus discursos, suas falas em reuniões, encontros, o pessoal seu de mobilização, seus ativistas digitais, os vídeos que você faz, as páginas que você tem no Facebook, no Instagram, enfim. É muita coisa que acaba por juntos contribuírem para a decisão do voto. E o atributo votar em quem está em primeiro nas pesquisas é o último da fila. Por isso que eu digo para você que você tem que fazer uma campanha agora, da melhor forma possível, da forma mais profissional possível, da forma melhor orientada possível, para que você consiga, daí então, arrebanhar para você a maior quantidade possível de eleitores. Aí, já no estágio emocional da campanha. Quando chegar perto do dia 20 de setembro, mais ou menos, aí nem racional tem mais. Aí é só emoção. É a hora que a gente cria aquela onda. E aí, ao se criar esta onda, você vai notar que mais e mais pessoas começam. Uma carreata, nossa, olha que bacana, tá? A carreata, ela tem o mesmo efeito do que a gente chama de volume de campanha. Você mostra o volume de campanha. Então não adianta uma pesquisa mostrar em um determinado momento da campanha que você tem 40%, se você faz uma carreata e não vão 50 carros. E o candidato que está em segundo na pesquisa faz uma carreata que tem, sabe, centenas de automóveis. Então, é exatamente essa percepção que nós acabamos por assim, deixar completamente claro para você que votar no candidato que está em primeiro lugar das pesquisas é um mito, podemos respeitar sim, mas não converte, não define e não altera o ambiente em razão de que, se você chegou até a data em que pessoas vão votar em quem está em primeiro lugar na pesquisa, é porque você não fez um trabalho profissional e correto e acabou tendo muito de não sabe. Então, é uma questão de você trabalhar corretamente e simplesmente diminuir a quantidade de pessoas indecisas para que decidam votarem em você. Este é o trabalho de uma campanha eleitoral. Se você vai até o final com 35% de não sabe na sua cidade, desculpa, nem você e nem o seu adversário souberam fazer uma campanha. Por isso que a gente vem sempre afunilando e convertendo cada vez mais votos por todos os atributos que eu te falei. Programa de rádio, de TV, bandeiras, mobilização, jingle, eventos, reuniões, bate-papo, ativistas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo o que você puder fazer para que você atraia rapidamente a conversão de votos. Então, diga para a sua equipe, mostre este vídeo. Calma, pessoal. É um mito votar em quem está em primeiro lugar para não perder o voto. Isso já fez parte de um passado não muito distante, mas não voltará jamais. Muito obrigado, inscreva-se no canal agora. Aproveite, inscreva-se no canal e o e-book também. Olha, inscreva-se no canal primeiro. Tá? Inscreva-se agora aqui. Clicou? Beleza. Agora você passe um WhatsApp neste número 17 99784 1461 e peça para mim os 2 e-books. Este é o meu celular pessoal, tá?
Você vai ligar para mim ou passar uma mensagem e eu já mando um link para você com os 2 e-books do Mapa do Voto. Estratégias políticas para as redes sociais e também planejamento estratégico de campanha. Olha, foi muito bom desvendar este mito aqui nesta videoaula. Espero você na próxima, que você já recebe imediatamente, porque você se inscreveu e clicou no sininho. Já a próxima chega para você já já. Fique atento e um grande abraço. Mapa do Voto Academy. Treinamento presencial para campanha profissional. Muito obrigado a todos.